Eu nunca fui o tipo de pessoa que acreditava em relatos de estrada. Para mim, tudo não passava de superstição, exagero de caminhoneiro, histórias criadas para manter motoristas acordados durante viagens longas. Até que, na madrugada do dia 17 de agosto, algo aconteceu comigo que mudou minha percepção sobre o que existe ou permanece na escuridão das rodovias. Não sei exatamente por que aquilo aconteceu comigo. Talvez porque eu estivesse no lugar errado, na hora errada. Talvez porque ela estivesse esperando alguém que pudesse finalmente ouvi-la. Ou talvez porque a estrada carregava algo que precisava ser revelado e eu acabei sendo a única pessoa disposta a olhar. Eu dirigia havia quase 5 horas seguidas. A noite estava incomum, nem fria nem quente, apenas parada. O tipo de noite que parece suspensa, sem vento, sem movimento. As poucas estrelas estavam encobertas por nuvens finas e a luz dos postes era espaçada demais para oferecer qualquer sensação de segurança. Eu estava cansado, o tipo de cansaço mental que faz você duvidar do próprio reflexo no vidro. Mas não estava sonolento. Estava alerta demais, como se meu corpo soubesse, antes de mim, que algo estava prestes a acontecer. Foi na saída de uma curva que tudo começou. Primeiro, pensei que fosse um animal. Um cachorro, talvez. Uma pessoa. Nunca passou pela minha mente, até que eu a vi claramente, iluminada pelos meus faróis, parada no acostamento, imóvel, com o corpo levemente inclinado para frente, como se estivesse esperando que alguém parasse. Ela não acenou, não se mexeu. Só estava ali, de pé, como se aquele lugar fosse o único ponto onde existia. Frenei instintivamente. Depois percebi que não deveria ter parado. Mas era tarde demais. O coração acelerou de tal forma que senti o sangue pulsar nos ouvidos. O carro balançou levemente e os faróis pegaram mais detalhes. Uma mulher jovem, roupas escuras, longas, quase coladas ao corpo pela umidade da madrugada. O rosto, metade dele parecia normal. Não bonito nem feio, apenas humano. A outra metade estava coberta por uma sombra tão densa que parecia absorver a luz. Eu pensei em chamar alguém. Pensar racionalmente. Mas a única coisa que consegui fazer foi abrir minimamente a janela. "Você está bem?" perguntei, com a voz tremendo. Ela virou a cabeça tão devagar que pareciam segundos. Primeiro, vi o lado vivo do rosto. Depois, o outro. A parte coberta pela sombra parecia não ter contorno definido. Não era ferimento, não era escuridão, era ausência. Como se metade do corpo dela não estivesse ali. Ela ergueu a mão, não para pedir ajuda, mas como quem reconhece alguém. E aí aconteceu a primeira coisa que quebrou completamente a lógica do que eu conhecia como real. No exato momento em que ela ergueu a mão, todos os sistemas elétricos do meu carro piscaram. A luz interna acendeu sozinha. O rádio ligou e desligou. A vibração do motor caiu. O retrovisor interno, que até então estava perfeitamente alinhado, rachou com um estalo seco. Um estalo que ecoou dentro de mim como se tivesse quebrado algo além do vidro. A mulher deu um passo, não em minha direção, mas para trás, como se estivesse recuando não de mim, mas de algo atrás dela. Foi então que percebi. Ela não estava olhando para mim. Estava olhando através de mim, como se enxergasse outra coisa dentro do carro, ou talvez atrás dele. Meu corpo reagiu antes da minha mente. Acelerei tomando distância do acostamento. Meus olhos não queriam olhar para trás, mas a curiosidade, ou o desespero, fez minha cabeça virar. O retrovisor quebrado mostrava apenas fragmentos distorcidos da estrada, exceto por um pequeno ponto de luz, no canto superior esquerdo, onde algo parecia se mover. Eu não quis entender, não quis racionalizar, quis apenas ir embora. Dirigi por mais alguns quilômetros, a respiração curta, como se o ar estivesse preso pela metade no peito. Entretanto, por mais que eu tentasse esquecer a figura parada na beira da estrada,
A imagem dela não saía da minha mente. O lado vivo e o lado inexistente. O corpo estático, a mão erguida. E então aconteceu de novo. A temperatura dentro do carro caiu tão rápido que os vidros embaçaram apesar da ventilação estar ligada. Eu passei a mão no para-brisa imediatamente e no mesmo instante percebi o movimento. No retrovisor, o canto rachado mostrava um vulto aparecendo, milimetricamente mais nítido do que antes. Eu não distinguia a forma, apenas uma mancha escura, como se alguém estivesse tentando emergir do próprio reflexo. Foi aí que entendi a gravidade daquilo. Ela não tinha ficado na estrada. Ela estava no reflexo, mais precisamente presa nele. Na mesma hora, virei o retrovisor para baixo, mas já era tarde. Uma sensação profunda, indescritível tomou conta de mim, como se alguém tivesse colocado a mão por dentro do meu peito e empurrado o ar de volta. Dirigi até o posto mais próximo. Quando estacionei, percebi um caminhão parado ao lado, com o motorista sentado na beira da cabine, fumando como quem tenta esquecer algo impossível de esquecer. Ele me encarou como se já soubesse, como se estivesse apenas esperando que eu chegasse. "Você viu ela?", ele disse, antes mesmo que eu abrisse a boca. Minha pele gelou. "Como você sabe?", perguntei. Ele apontou para o meu carro, mais precisamente para o retrovisor quebrado. "Porque isso aí não quebra sozinho", disse ele. "Só quebra quando ela escolhe alguém." Aquela frase caiu sobre mim como uma pedra, pesada, irrefutável. A sensação de que eu tinha sido puxado para uma história que existia muito antes de mim tomou conta do meu corpo. "O que ela quer?", perguntei. Ele respirou fundo, apagou o cigarro e respondeu: "Ser vista, ser lembrada e ser liberta." Eu engoli seco. Nada fazia sentido, mas ao mesmo tempo fazia. "Você já viu ela?", perguntei. Ele desviou o olhar. Um silêncio pesado caiu. "Eu vi", respondeu. "Vi na noite em que ela morreu." Ele tinha os olhos de alguém que carrega um fantasma próprio. Um homem quebrado por algo que nunca conseguiu superar. "E você não parou", eu disse, sem querer ser cruel, mas percebendo a verdade antes mesmo de ouvir. Ele fechou os olhos como se aquela frase doesse fisicamente. "Eu não tive coragem", murmurou. "E ela ficou ali, comigo preso nela, por todos esses anos. Nesse momento, algo mudou em mim, algo que eu não queria reconhecer. Eu havia sido escolhido, e não por acaso." O caminhoneiro permaneceu em silêncio por alguns instantes, encarando o retrovisor quebrado como quem encara um velho inimigo. O brilho fragmentado no vidro parecia incomodá-lo de um jeito visceral, como se aquele objeto pequeno concentrasse todo o peso dos anos que ele tentou esquecer. Ele soltou um suspiro longo e trêmulo, limpou as mãos na calça e disse: "Ela não te escolheu porque você é especial. Isso não é bênção, nem maldição. É necessidade." "Como assim?", perguntei. Ele passou a mão no rosto como se quisesse limpar algo que não estava ali. "Ela precisa de alguém que aguente ver o que ela vai mostrar. A maioria das pessoas não aguenta. A maioria enlouquece." O modo como ele disse aquilo não tinha exagero, não tinha drama. Era factual. Um aviso frio, entregue como um motorista experiente entrega instruções sobre uma carga frágil. "Ela está no meu retrovisor", eu disse, como se ainda tentasse convencer a mim mesmo daquilo. Ele assentiu. "Sempre começa assim. Primeiro o reflexo, depois as memórias, depois o lugar." "Que lugar?" Ele não respondeu de imediato. Acendeu outro cigarro, puxou o fumo profundo como se precisasse de coragem e então murmurou: "O lugar onde ela morreu. Não o acidente, não o carro. O lugar, o exato ponto onde ela ficou deitada, viva o suficiente para pedir ajuda, e sozinha o suficiente para morrer sem resposta." Minha garganta fechou. "Ela vai me levar lá?", perguntei. "Vai", respondeu sem hesitar, "mas não agora."
Primeiro ela precisa te contar quem era, quem foi, porque ninguém pode descansar sem ser lembrado. Enquanto ele falava, percebi algo estranho. A temperatura ao redor do carro oscilava. O vento não mudava, mas o ar sim. Era como sentir calor e frio ao mesmo tempo, uma vibração desconfortável que parecia se espalhar da lataria para dentro. O caminhoneiro notou minha reação. Ela já está perto, disse. Mesmo agora. Ela está te ouvindo. Meu coração acelerou. Virei o olhar instintivamente para o retrovisor quebrado, mesmo sabendo que não deveria. O reflexo fragmentado mostrava apenas meu próprio rosto, partido em linhas irregulares. Mas no canto inferior direito, onde o vidro estava mais escuro, percebi um ponto de sombra que não existia antes. Um movimento sutil, quase imperceptível, como um piscar dentro da escuridão. Recuo. Desviei os olhos. Não olhe por muito tempo, advertiu o caminhoneiro. O reflexo não é só vidro, é passagem. A palavra passagem fez o ar ao meu redor parecer mais pesado. Ele se levantou devagar, caminhando em direção ao próprio caminhão. Eu observei as mãos dele tremerem quando tocaram na porta. Ele parou, virou-se para mim e disse: "Vou te dizer a única coisa que importa. Quando ela mostrar, não vire as costas. É isso que ela não aguenta. É isso que deixou ela presa aqui. Não pare, não vire, não ignore. Olhe até o fim." Depois entrou no caminhão, ligou o motor e saiu sem olhar para trás. Fiquei sozinho, no silêncio, com o carro frio, e a sensação de que alguém ou algo estava sentado no banco traseiro. Não olhei, não podia olhar. Liguei o motor e voltei para a estrada. As mãos tremiam no volante. A cada curva, a cada sombra projetada pelos postes espaçados, meu corpo reagia como se estivesse esperando que ela aparecesse novamente. Não queria mais ver aquela silhueta parada no acostamento. Não queria mais aquela mão erguida. Mas parte de mim sabia que aquilo ainda não tinha acabado, que ela não tinha desaparecido, que ela estava mais perto agora. Quilômetro após quilômetro, o silêncio dentro do carro parecia ganhar forma. Não era a ausência de som, era a presença. No terceiro túnel, a ventilação do carro parou sozinha. O rádio ligou, estática. Uma voz distorcida tentou emergir por entre o ruído, mas não era voz humana. Era como se alguém tentasse falar do fundo d'água, sem ar, sem corpo, sem vida. Desliguei o rádio. Ele ligou de novo, sozinho. A estática aumentou, e então uma palavra surgiu, arranhada, como se a garganta que a pronunciava não fosse mais completa. Olhe, minhas mãos gelaram. O que você quer? Perguntei ao vazio. A resposta veio do retrovisor quebrado, não da estrada. Um estalo seco atravessou o silêncio. Outra rachadura se formou, como uma veia fina percorrendo o vidro. E então eu vi o movimento novamente. O ponto escuro se espalhando, ganhando forma, como se algo estivesse tentando subir pelo reflexo. Não era um rosto, não era uma sombra humana. Era uma massa irregular que tentava se juntar, como se reconstruísse um pedaço perdido. Engoli seco, desviei o olhar. Mas dessa vez, ela não aceitou ser ignorada. As luzes do painel piscavam, os faróis diminuíram. Um cheiro de chuva invadiu o carro, mas lá fora não chovia. O mesmo cheiro que senti quando vi ela pela primeira vez. Foi então que ouvi, não da estrada, não do rádio, mas de dentro da minha cabeça: "Não, me deixe." A voz era jovem, despedaçada, desesperada. Eu comecei a suar frio. Abaixei o retrovisor com um gesto rápido, mas antes que pudesse desviar completamente, meus olhos captaram algo, apenas por um segundo. Um olho, metade vivo, metade morto, e atrás dele, o contorno de um rosto que não era um rosto inteiro. Arfei. Meu peito apertou. Ela estava ali, no reflexo, a centímetros do meu rosto. Soltei o volante por um instante, mas o carro continuou seguindo reto, como se alguém estivesse segurando o trajeto por mim. A voz, ou o pensamento,
Ecoou novamente. Preciso que você veja. Minha visão ficou turva. Pisquei várias vezes. As mãos tremiam. Um zumbido começou a se espalhar pelo carro inteiro. Me deixe em paz. Sussurrei, quase sem fôlego. E foi aí que tudo mudou. O carro friou, sozinho. A pancada do cinto no meu peito tirou o ar dos meus pulmões. O carro derrapou para o acostamento e por um instante achei que ia capotar. Mas ele parou, com precisão, como se mãos invisíveis tivessem puxado o veículo, com força e cuidado ao mesmo tempo. A respiração falhou. Olhei pela janela. Escuridão, nenhum carro, nenhuma luz. E então, diante dos faróis, ela apareceu. Não como antes, não parada, não esperando. Desta vez, ela vinha caminhando, passo após passo, com o corpo dividido, com a metade viva iluminada pela luz e a metade destruída coberta por uma sombra que parecia se mover sozinha. A sombra rastejava para trás dela, como se tentasse segurá-la de volta. A mão viva se ergueu, a boca se abriu e pela primeira vez o som saiu. Não vá. O impacto daquele som me atravessou como se fosse parte de mim. Eu não conseguia me mexer, não conseguia respirar direito. Ela estava perto demais, humana demais, morta demais. Outro passo, outro. A luz do farol tremulava no rosto dela, revelando mais detalhes. A pele molhada, o cabelo grudado no rosto, o olho vivo cheio de desespero, o lado morto. Uma ausência absoluta, como se a carne tivesse sido substituída por nada. E então, o golpe final. Ela se ajoelhou, bem diante do carro, e encostou a mão viva no chão. Eu soube naquele instante que ela queria me mostrar algo. Algo que estava ali, a poucos metros, o lugar, o exato ponto onde ela morreu, e que agora era minha vez de ver. Ela permanecia ajoelhada diante dos faróis, com a mão viva apoiada no chão e a metade morta oscilando como fumaça negra tentando se recompor. Era assustador e triste ao mesmo tempo. A luz do farol iluminava apenas o lado vivo, o lado que parecia pedir ajuda. O outro lado absorvia a luz, como um buraco profundo demais para ser compreendido. Por alguns segundos, ninguém se mexeu. Nem ela, nem eu, nem o vento. Era como se a estrada tivesse suspenso o próprio movimento, aguardando o próximo passo. Eu senti meu coração bater rápido demais, como se quisesse escapar pela garganta. Ao mesmo tempo, algo dentro de mim me empurrava para frente. Não era coragem, não era curiosidade, era obrigação, um chamado. Algo que eu não entendia, mas que era impossível ignorar. A figura levantou devagar a cabeça, e quando o olho vivo encontrou o meu através do para-brisa, senti algo que nunca senti antes. Ela reconhecia você. Não como estranho, não como ameaça, mas como alguém que finalmente poderia ver o que os outros não viram. Preciso que você veja. A frase ressoou dentro de minha mente, como se fosse uma lembrança minha e não dela. Engoli seco. Saí do carro. O vento da madrugada bateu forte no meu rosto. Mas o frio que senti não era do clima. Era do ambiente ao redor dela. Um frio denso, compactado, como se tivesse sido moldado pela própria morte. Aproximei-me devagar. Cada passo parecia puxar algo dentro de mim. Ela não recuou. Não avançou. Apenas me observava, ainda ajoelhada, com a mão viva pressionando o chão, exatamente onde o asfalto encontrava o início do barranco. Quando cheguei a pouco mais de 3 metros de distância, algo aconteceu. O ar ficou pesado, muito pesado, como se eu tivesse entrado em outro ambiente. O som da noite ficou abafado. A estrada perdeu profundidade. Eu estava entrando no lugar que ela guardava. Ela levantou a mão lenta, tremendo, não de medo, mas como se cada movimento custasse energia que ela já não tinha, e apontou para o chão, exatamente ali. Aquele pedaço de terra, trivial para qualquer motorista, escondia o fim dela. Foi aqui. Sussurrei, sem perceber que estava falando em voz alta.
Ela respirou, ou algo parecido com respirar. O peito subiu levemente, mas não havia ar. Era como se o gesto fosse memória de um corpo que não existia mais, para realizá-lo plenamente. De repente, uma vibração sutil percorreu o solo, um tremor fraco, mas real. E então, de forma abrupta, o ambiente mudou. Não fisicamente, mas na minha percepção. A estrada escureceu ao meu redor. Os faróis do carro diminuíram. O som pareceu desaparecer. E o mundo, por um instante, deixou de ser presente. As bordas do meu campo de visão ficaram desfocadas. E o centro ficou mais claro. Como se eu estivesse sendo puxado para dentro de uma lembrança que não era minha. A figura inclinou a cabeça para a lateral. A sombra oscilou. E tudo começou. Um barulho forte. Vidro quebrando. O som de metal dobrando. Gritos abafados. Não dela, mas de rádio, de pneus, de chuva. E então eu vi. Não com meus olhos, mas através dela. O carro dela girando. A chuva forte batendo no para-brisa. A estrada molhada. O volante girando descontrolado. A mão dela escorregando. O mundo dela virando de lado. A consciência aos poucos se apagando. Eu tentei piscar e sair da visão, mas não consegui. Era como se ela estivesse segurando minha cabeça e dizendo: não desvie, veja. O carro tombou, o vidro estilhaçou, o corpo dela bateu no banco, depois na porta, depois no chão, até ser projetado parcialmente para fora quando o cinto rompeu. O impacto final tirou o ar dela e tirou o ar de mim. A visão se intensificou. Agora eu via o céu, a chuva caindo no rosto dela, o sangue escorrendo pela lateral, a mão viva levantando, o olhar suplicante. E então vi os faróis, não os meus, os do caminhoneiro. Ele passou, rápido, muito rápido. Ela tentou gritar, nada saiu. Por favor, aquela palavra ecoou tão fundo que meu estômago virou. Vi o caminhão sumindo, sem parar, sem diminuir, sem sequer perceber, ou sem querer perceber, que havia uma vida sendo drenada ali atrás dele. A visão não parou ali. Ela ficou consciente por mais tempo do que deveria. Ela arrastou o braço, tocou o chão, tentou levantar a cabeça, tentou respirar, mas o corpo não respondia. O frio tomava tudo. A chuva lavava, mas também tirava calor. E então, no último esforço dela, a mão ergueu. O olho vivo procurou ajuda. E nada. Silêncio, escuridão, dor. E o fim. Quando a visão se dissipou, caí de joelhos no asfalto real. O peito ardia. A respiração falhava. Era como se o meu corpo tivesse sentido parte da morte dela. A figura estava exatamente como antes. Ajoelhada, imóvel, esperando. Mas agora eu entendia. Agora eu sabia. E era impossível desver. Ela não queria assustar. Ela não queria aparecer na estrada para qualquer um. Ela queria que alguém finalmente visse o que ela viu nos últimos segundos. Sentisse o que ela sentiu. Entendesse o que foi morrer. Sozinha. Com a cabeça baixa, ela levantou novamente o rosto. A metade viva estava banhada por uma luz suave. A metade morta tremia como se estivesse se desfazendo. Ela estendeu a mão, dessa vez, não para levar, mas para pedir. Pedir algo que eu entendi de forma imediata. Ela queria ser lembrada, não como lenda, não como fantasma, não como assombração de estrada, mas como pessoa, como alguém que existiu, que amou, que sofreu, que tentou voltar para casa e que morreu sendo ignorada numa noite fria. Eu levantei a mão hesitante e toquei a mão viva dela. Foi como tocar água fria e febre ao mesmo tempo. Um choque, um peso, uma dor, mas principalmente um pedido. Não me esqueça. A frase não veio de dentro, como se o toque tivesse transmitido a última necessidade dela. A sombra atrás dela oscilou mais forte, perdendo forma. A metade viva brilhou. Ela estava dividida, mas não por muito mais tempo.
A mão dela soltou a minha lentamente, e com um olhar que eu nunca vou esquecer, ela se virou e apontou novamente para o exato lugar onde morreu. Era o último passo, o último pedido, o lugar onde tudo começou e onde tudo precisaria terminar. Ela queria que eu fosse lá, realmente lá, que me aproximasse, que encarasse o ponto final, para que ela pudesse finalmente ir. Eu me levantei, a garganta seca, o peito pesado, as pernas fracas, e dei o primeiro passo, em direção ao lugar onde ela deixou o último suspiro. Dei o primeiro passo em direção ao local onde ela havia apontado. Não era preciso que ela falasse, eu sabia exatamente para onde seguir. O ar ali tinha uma densidade diferente, pesada, espessa, quase sólida. Era como caminhar dentro de um silêncio que não era apenas ausência de som, mas presença de coisas que não deveriam existir. A figura continuava ajoelhada atrás de mim, imóvel, mas não parecia distante. A sensação de que ela observava cada movimento que eu fazia era tão palpável quanto o frio noturno. Não era uma vigilância ameaçadora, era expectativa. Um pedido silencioso, pendurado no ar. A poucos metros à frente, o acostamento terminava em um declive leve, um barranco de pouco mais de 1 metro. Era um local banal durante o dia, um daqueles trechos que o olho ignora completamente. Mas à noite, iluminado apenas pelos faróis do meu carro, parecia uma entrada para um mundo menor, mais estreito, mais triste. Eu sabia, sem ninguém me avisar, que aquele era o ponto exato onde ela caiu. O ponto onde o corpo dela ficou. O ponto onde ela morreu. À medida que eu me aproximava, a temperatura caía mais. Não era o frio natural da madrugada, mas o frio específico que acompanha locais onde vidas foram interrompidas de forma abrupta. Um frio que não vem do vento, mas do próprio chão. Quando cheguei à beira do barranco, parei. Algo estava errado. O asfalto ali parecia diferente, não visualmente, mas sensorialmente. Era como se o chão tivesse memória. Como se uma parte dele ainda estivesse presa no instante da morte. Engoli seco e desci o barranco devagar. Assim que meus pés tocaram a terra batida lá embaixo, senti uma pressão no peito. Não dor, mas peso. Um peso que não era meu. Fechei os olhos por um instante. O silêncio aumentou. Profundo, absoluto. Então ouvi. Fraco, muito fraco. Respiração. Não era minha. O som vinha do chão, de dentro da terra, de dentro daquele instante preso no tempo. O ar frio bateu nos meus ouvidos. Por favor. Foi tão baixo que parecia mais um pensamento do que um... Mas não foi pensamento. Era eco. Um resquício da última coisa que ela disse antes de morrer. Me ajoelhei. Minhas mãos tocaram o solo frio e úmido. E então tudo aconteceu ao mesmo tempo. A visão dela, fragmentada, voltou, mas dessa vez não com violência, com precisão. Eu vi o corpo dela ali, exatamente na posição em que estava antes da morte. Um braço estendido, a mão viva aberta, os olhos cheios de medo e esperança misturada, o cabelo grudado no rosto pela chuva, a respiração irregular, o sangue misturado à água. Ela estava viva, por minutos, talvez menos, talvez mais, mas estava viva e estava sozinha. A visão se intensificou. Eu ouvi o barulho da chuva atingindo o rosto dela. Ouvi o som distante de um motor que se afastava. Ouvi o tremor curto do último suspiro dela. E then, um estalo seco. O mesmo estalo que ouvi quando o retrovisor quebrou. A conexão entre o local da morte e o reflexo do retrovisor era clara demais agora. Era como se parte dela tivesse ficado presa ali, não no mundo físico, mas no mundo do reflexo, da memória, daquilo que ficou incompleto. Abri os olhos, a visão sumiu, mas o peso, não. A figura dela agora estava a poucos metros atrás de mim, de pé, não ajoelhada, de pé. A metade viva brilhava mais, a metade morta. Estava menor, encolhida, como se estivesse se dissolvendo lentamente. Ela se aproximou 2 passos.
O chão não fazia som quando ela caminhava. Quando estava perto o suficiente, algo aconteceu que eu nunca vou esquecer. Ela tentou respirar. O peito dela subiu, mesmo não precisando mais de ar, mesmo não tendo pulmões reais. Foi instinto, memória, dor, e quando o ar entrou, ela olhou diretamente para mim. O olho vivo tremia, cheio de angústia. O lado morto quase não existia mais. E então ouvi novamente, desta vez claro, como se ela estivesse falando dentro do meu osso. Não me deixe aqui. Não era só sobre o local físico, era sobre o estado, o limbo, a prisão. Ela esteve ali por anos, preservada pelo medo, pelo trauma, pela culpa do caminhoneiro e pela própria incapacidade de seguir. E agora estava nas minhas mãos. Eu engoli seco, respirei fundo e disse, com a voz mais firme possível, mesmo tremendo por dentro: eu estou aqui, eu estou vendo, eu estou ouvindo. Ela fechou os olhos e naquele momento algo brilhou no peito dela. Não luz forte, luz fraca, mas viva, luz de memória, não de espírito. A sombra atrás dela se contorceu como se estivesse sendo puxada para longe, tentando segurar ela ali, tentando mantê-la presa no que sobrou da morte. Ela caiu de joelhos, a mão viva tocou o chão, exatamente onde ela morreu. E pela primeira vez eu a ouvi chorar. Não um choro humano, não um choro súbito, mas um som quebrado, de alguém que não tem mais garganta para chorar, mas ainda sente dor suficiente para tentar. Um soluço sem ar, e a sombra atrás dela rasgou lentamente como tecido velho. Eu dei um passo para frente, depois outro. Ajoelhei ao lado dela, mesmo sabendo que não deveria tocar, mesmo sabendo que nada daquilo era seguro. Mas eu toquei, coloquei minha mão sobre a mão viva dela e senti. Uma onda atravessou meu braço, algo entre frio e calor, entre dor e alívio, entre vida e morte. E quando a sombra atrás dela uivou, não som, mas energia, entendi que eu estava segurando o último pedaço dela que ainda queria ficar. O resto estava pronto para ir. Ela levantou o rosto lentamente. O olho vivo estava cheio d'água, ou memória de água. E então a voz final aconteceu. Eu só queria voltar. Ela não completou. Não precisava. Eu apertei a mão dela, ou o que restava dela, e disse: você vai, eu prometo. O chão vibrou. Não tremor físico, tremor da presença se desfazendo. A sombra estalou, como vidro quebrando. Rachaduras de escuridão se espalharam e então explodiram para fora. A metade morta se dissolveu primeiro, como poeira preta, como fumaça sendo sugada para um buraco invisível. A metade viva brilhava mais a cada segundo. Ela parecia ela, inteira, humana, mesmo que só por instantes. E então ela sorriu. Um sorriso tão pequeno, tão fraco, mas tão sincero, que senti meu peito desabar. E a luz dela, fraca mas viva, começou a subir, a acender, não para cima, mas para dentro do ar, como se estivesse se desfazendo da dor, não da existência. E no último instante, ela sussurrou: agora posso ir. E desapareceu. Não com explosão, não com vento, não com ruído. Desapareceu como alguém que finalmente descansa. O silêncio que veio depois foi absoluto. Eu fiquei ajoelhado no mesmo ponto onde ela morreu. As mãos tremiam, a respiração falhava, mas dentro de mim algo estava leve, muito leve. Pela primeira vez, ela não estava ali. E isso não era medo, era paz. Fiquei ali, ajoelhado no mesmo ponto onde ela morreu, sem saber se a respiração que saía de mim era minha ou reflexo da visão que acabara de experimentar. O corpo parecia pesado demais para levantar e leve demais para desabar, como alguém que acabou de atravessar um pesadelo e ainda não sabe se acordou. O vento voltou a existir, a estrada voltou a ser estrada. O mundo, por um instante, pareceu normal, mas eu não estava normal. Senti uma vertigem estranha, como se tivesse deixado parte de mim naquele fragmento de memória.
uma sensação de perda. Perda de alguém que não conheci vivo, mas que agora parecia carregar um espaço dentro de mim maior do que deveria. Fechei os olhos. Respirei fundo e só então percebi algo. O ar naquela curva estava limpo. Não havia mais aquele frio denso, aquela pressão invisível que fazia o peito apertar. A atmosfera parecia leve, natural, como qualquer pedaço de estrada abandonado na madrugada. Era o sinal definitivo. Ela tinha ido, de verdade. Por um momento, senti vontade de chorar. Não por medo, não por alívio, mas por um luto estranho. Um luto silencioso por uma vida que eu só conheci no fim. Levantei devagar, as pernas tremiam. As mãos ainda carregavam resquícios daquela energia. Fria, quente, impossível de explicar. Subi o barranco com dificuldades, respirando contra a sensação de tontura. Quando cheguei ao asfalto, encostei as mãos no joelho e fiquei ali, tentando recuperar o fôlego. Foi então que ouvi um motor se aproximando lentamente. Olhei por cima do ombro. Um caminhão vinha subindo a estrada, mas não rápido. Não como antes. Ele vinha devagar, cauteloso, como alguém que teme o que pode encontrar. Eu reconheci a cabine antes mesmo de ver o rosto dele. Era o caminhoneiro. Ele parou o veículo a poucos metros e desceu com passos pesados, como se carregasse o mundo nas costas. Eu senti, ele disse com a voz rouca. Eu senti ela indo. A senti. Ele olhou ao redor. Olhou o retrovisor quebrado do meu carro. Olhou o local exato onde eu estive ajoelhado. E então, desabou. Não fisicamente, mas emocionalmente. Ele colocou as mãos no rosto e chorou de um jeito que parecia não fazer há anos. Talvez desde a noite em que a deixou para trás. Ela foi embora, não foi? Perguntou. Foi, respondi. Você sentiu? Ele assentiu lentamente. Senti aqui, disse, apontando para o peito. Como se alguém tivesse soltado uma corda presa dentro de mim. Virei o rosto para o local onde ela desapareceu. Aquele pedaço de estrada agora parecia comum, banal. E isso foi o mais estranho. Perceber que a única coisa que fazia aquele lugar ser pesado era ela. E agora, sem ela ali, tudo parecia vazio. O caminhoneiro se aproximou devagar. Ela te mostrou? Perguntou. Eu queria dizer não. Queria mentir para poupar o pouco que restava dele. Mas a verdade estava presa na garganta. Sim, respondi. Ela me mostrou tudo. Ele respirou fundo. Os olhos ficaram vermelhos, quase febris. As mãos tremeram. Me conta, disse. Eu preciso saber. Eu preciso enfrentar isso. Eu devo isso a ela. Fiquei em silêncio por alguns segundos, mas ele não desviou o olhar. Não correu. Não implorou. Apenas ficou ali, esperando com a dor exposta. E então falei. Ela ainda estava viva quando você passou. A frase saiu seca, crua, cruel. O impacto dele foi imediato. Ele cambaleou para trás, como se tivesse tomado um soco no peito. As pernas dele falharam e ele caiu sentado no asfalto. Eu sabia, disse com voz quebrada. Eu sabia, mas tentei me convencer que não. Tentei acreditar que ela já tinha... Ele não conseguiu completar. Ela levantou a mão. Continuei, sem conseguir suavizar. Do jeito que você lembrou. Mas você não viu, ou não quis ver. Ele fechou os olhos com força, como se estivesse tentando apagar a imagem que eu acabara de reforçar. Eu era covarde, sussurrou. Eu tinha medo de parar, medo de ser assaltado, medo de ser golpe. A estrada ensina a gente a não parar, ensina a gente a seguir em frente sempre. Mas ela... A voz falhou. Ela não era golpe, não era perigo. Era só uma garota tentando voltar para casa. O silêncio que veio depois foi o mais pesado da noite inteira. Não era sobrenatural, era humano. Ele olhou para o barranco onde eu estive e perguntou. E os últimos segundos dela? Ela disse algo? A pergunta doeu. Muito, mas respondi.
Ela disse, por favor. O caminhoneiro desabou. O corpo inteiro tremeu. Os soluços cortavam o ar como ferro. Eu escutei essa palavra a vida inteira, disse ele. A vida inteira eu ouvi essa palavra na minha cabeça. Eu achei que fosse imaginação. Eu achei que tivesse enlouquecido. Não era imaginação, respondi. Era ela, ele murmurou, pedindo ajuda, até o fim. Ele apoiou as mãos no chão, o rosto virado para baixo, como alguém que perdeu tudo de uma vez. Eu tentei esquecer, disse ele. Tentei seguir a vida, mas toda vez que passava por essa estrada, a mesma coisa. O farol parecia falhar, o rádio chiava, o motor vibrava. Toda vez, como se ela estivesse me chamando. Mas eu não tive coragem de voltar. Nunca tive. Nunca. O silêncio dele se transformou em desespero. Ajoelhei ao lado dele. Ela te perdoou, falei. Ele levantou o rosto com um olhar destruído. Como você sabe? Respirei fundo. Porque quando partiu, ela não tinha ódio, não tinha rancor, não tinha sombra. Ela só tinha paz. Ele desabou de vez. Um homem adulto, calejado, quebrado pelas estradas, chorando como uma criança que perdeu a mãe. E então, depois de quase 2 minutos de silêncio pesado, ele perguntou: ela sofreu? Eu fechei os olhos. A imagem dela, no chão, respirando com dificuldade, erguendo a mão, me atravessou novamente. Sim, respondi com honestidade, mas não por muito tempo. Ele assentiu devagar, como se precisasse aceitar aquilo para poder continuar existindo. Obrigado, disse ele, por ter ficado, por ter visto, por ter aguentado. Não fiz nada, respondi. Fez, retrucou. Fez o que eu não fiz. Ficamos ali, lado a lado, encarando o ponto onde ela morreu. E pela primeira vez, aquele lugar não parecia assombrado. Parecia silencioso, melancólico, mas limpo. Ele respirou fundo, se levantou com dificuldade e disse: me deixe te mostrar uma coisa, algo que eu nunca tive coragem de ver. Eu o segui até o caminhão. Ele abriu uma caixa metálica presa atrás do banco. Dentro dela, embrulhado em um plástico velho, havia um objeto que fez meu corpo gelar. O retrovisor do caminhão dele, o que quebrou na noite que ela morreu. Dá isso aqui, disse segurando o espelho. Quebrou do mesmo jeito que o seu, no mesmo instante, no mesmo lugar. O vidro estava rachado exatamente da mesma forma que o meu havia quebrado horas antes. Eu guardei, murmurou, porque parecia errado jogar fora, como se fosse pedaço dela, como se ela estivesse ali. Ele fechou o retrovisor quebrado com cuidado e colocou no banco. Acho que agora posso jogar fora, disse. Eu olhei para meu próprio carro, o retrovisor pendurado, rachado, silencioso. Jogue no ponto onde ela partiu, falei. Ele concordou. Fomos até o local exato. Ele segurou o retrovisor com as 2 mãos, respirou fundo e soltou. O objeto caiu no chão e quebrou em pedaços pequenos, espalhados pela terra úmida. No instante em que o último fragmento tocou o solo, o vento soprou, de leve, quase como um suspiro. E então, paz, pura, total, silenciosa. O caminhoneiro sorriu, um sorriso triste, mas livre. Ela voltou para casa, disse ele. Eu senti que pela primeira vez em anos ele acreditava na própria frase. E pela primeira vez eu também acreditava. Depois que o caminhoneiro deixou cair o retrovisor e o vento soprou aquele suspiro leve, algo dentro de mim mudou. Não foi uma sensação física nem espiritual, foi algo mais profundo, quase intangível. Como se uma parte da noite tivesse sido devolvida ao lugar certo e outra parte tivesse sido removida para sempre. O caminhoneiro deu alguns passos para trás, como se precisasse de distância daquele momento final. Ele olhou para o chão, para os pedaços de vidro espalhados, e respirou fundo. A expressão dele não era de alívio imediato. Era de alguém que finalmente aceitava que um ciclo havia terminado. Um ciclo que nunca deveria ter começado daquela forma. Você sente isso?
Perguntou com a voz embargada. Assenti. É como se tudo tivesse voltado ao normal, respondi. Não, ele corrigiu, olhando fixamente para mim. Nada voltou ao normal. É outra coisa. Melhor do que normal. É como deveria ter sido desde o começo. Ficamos em silêncio por alguns instantes. O vento passou entre as árvores, fazendo um ruído leve que eu não ouvia desde que tudo começou. Era o tipo de som que se mistura à madrugada e sempre esteve ali, mas que havia desaparecido desde que encontrei ela pela primeira vez. O caminhoneiro passou a mão no rosto e disse: eu devia ter voltado aqui antes, devia ter encarado isso. Talvez se eu tivesse feito isso anos atrás, ela não teria ficado presa tanto tempo. Olhei para ele com sinceridade. Talvez você não estivesse pronto antes, falei. Talvez ela também não estivesse. Ele riu de um jeito curto e triste. Você fala como se entendesse essas coisas melhor do que eu. Desviei o olhar para a estrada escura à nossa frente. Não entendo nada, respondi. Só senti. Ele assentiu. Sentir é tudo que importa aqui. Razão não serve pra porra nenhuma nesse tipo de coisa. A maneira como ele disse aquilo não tinha raiva. Era apenas verdade. Voltamos caminhando até o posto onde o caminhão dele estava estacionado. A cada passo que dávamos, eu sentia meu corpo pesar menos. Não era cansaço indo embora. Era outra coisa. Era como se estivesse me afastando fisicamente de um peso emocional que carreguei durante horas, mas que tinha a densidade de anos. O caminhão dele estava ligado com a luz interna acesa. Ele parou ao lado da porta, colocou a mão na lataria e ficou olhando para a cabine por alguns segundos, como se estivesse prestes a entrar em um lugar completamente novo, mesmo que fosse o mesmo caminhão de sempre. Ela estava comigo o tempo todo, disse ele, lá dentro, no reflexo, nas coisas que eu evitava olhar. E agora, respirou fundo, agora eu quero dirigir sem fugir. Ele olhou de volta para mim. E você? Perguntou. Vai ficar bem? A pergunta me atingiu com força. Eu queria dizer que sim. Queria dizer que estava tudo bem. Mas não conseguia mentir. Não sei, respondi. Não hoje. Ele assentiu devagar, como se já esperasse essa resposta. Você viu demais, disse. E quem vê demais leva tempo para voltar ao mundo normal. Às vezes, nunca volta por completo. Um silêncio leve caiu, mas não era desconfortável. Ele abriu a porta do caminhão e subiu um degrau, mas parou antes de entrar completamente. Virou-se para mim mais uma vez. Escuta, começou. Se algum dia... Engoliu seco. Se algum dia você passar por algo assim de novo, não enfrenta sozinho. A estrada é grande demais para a gente carregar tudo sozinho. Eu ri de leve, mesmo tremendo por dentro. Espero não passar de novo, respondi. Ele sorriu. Ninguém espera, disse. Mas a estrada não pergunta. Fechou a porta da cabine. O motor roncou com força. E por um momento pensei que ele fosse embora sem olhar para trás. Mas ele baixou a janela, colocou o braço para fora e disse: e obrigado. Por ela. Ela descansou, respondi. Era tudo o que ela queria. Ele assentiu, engatou a marcha e saiu devagar. O som do caminhão foi sumindo aos poucos, até virar apenas ruído distante. E eu fiquei ali, parado na beira da estrada, sozinho pela primeira vez desde que tudo começou. Era estranho. A estrada estava escura, mas não parecia ameaçadora. O vento era frio, mas não parecia triste. O silêncio era profundo, mas não era vazio. Peguei meu carro. O retrovisor quebrado pendia como um pêndulo silencioso, balançando com a brisa. Por instinto, toquei o vidro. Estava frio, mas frio comum. Humano, sem energia presa, sem sombra, sem movimento. Respirei aliviado. Entrei no carro e deixei o motor aquecer. O barulho familiar me trouxe uma sensação de normalidade que eu não sentia há horas. Mas havia outra coisa ali dentro também. Algo que eu não sabia nomear. Peguei o caderno. Ainda estava no banco do passageiro. A capa estava limpa. Nenhuma vibração. Nenhum peso. Abri devagar.
Todas as palavras escritas por ela continuavam ali, mas havia mais uma linha no final da última página. Algo que eu não havia visto antes. A letra dela, pequena, tremida. Agora posso ir. Senti meu peito apertar. E pela primeira vez desde que tudo aconteceu, deixei que uma lágrima caísse. Não de medo, não de sofrimento, mas de saudade. De alguém que eu conheci apenas nos seus últimos fragmentos, mas que de alguma forma impossível marcou profundamente minha vida. Fechei o caderno, respirei fundo, liguei os faróis. A estrada se iluminou, limpa, vazia, despretensiosa, como se me convidasse a seguir. E então, antes de arrancar, falei em voz baixa. Vá em paz, você merece. O vento soprou, as folhas se mexeram e a madrugada me abraçou. Engatei a marcha e parti, sentindo o carro responder sem tremores, sem vibrações, sem interferências. O retrovisor balançava, mas não refletia nada além da escuridão comum. Conforme a estrada avançava, comecei a notar algo estranho. Um pensamento recorrente, suave, quase como um eco longe demais para ser ouvido claramente. Não era voz, não era presença, era algo simples, um sentimento. A sensação de que ela não estava atrás de mim, não estava na estrada, mas estava em paz. E de algum jeito estranho, estava agradecendo. A estrada seguia silenciosa, enquanto meu carro avançava no escuro. Não havia mais peso no ar, nem aquela sensação de que algo caminhava junto comigo. O motor parecia mais leve, como se até ele tivesse sentido o alívio da libertação dela. O retrovisor quebrado pendia imóvel, balançando apenas com as irregularidades do asfalto. A madrugada estava mudando. O céu começava a clarear. Não o suficiente para anunciar o dia, mas o suficiente para diluir a escuridão mais densa. Era o tipo de luz que só aparece depois de um acontecimento grande, como se o mundo respirasse fundo antes de amanhecer. Eu deveria estar cansado, mas não estava. Pelo contrário, meu corpo estava firme, desperto, como se tivesse atravessado uma noite inteira sem dormir, mas carregando algo maior, mais profundo, mais transformador do que desgaste físico. Conforme a estrada corria sob meus pneus, comecei a perceber que havia um silêncio diferente dentro de mim. Não era vazio, era paz. Um tipo de paz que vem depois de testemunhar algo impossível e sobreviver. E mais importante, depois de saber que alguém que sofreu demais finalmente descansou. O caderno ao meu lado continuava fechado, mas a última frase, aquela escrita com a letra dela após tudo, permanecia vibrando dentro de mim. Agora posso ir. Repassei mentalmente todos os instantes daquela madrugada, desde o primeiro momento em que vi ela no acostamento até o instante em que desapareceu. Parecia impossível que tudo tivesse acontecido em poucas horas. Parecia coisa de uma vida inteira. A sensação era como se o mundo tivesse se dobrado sobre si mesmo para permitir que uma história esquecida se completasse. Passei por uma placa indicando o nome da cidade mais próxima. Reconheci a estrada, reconheci o trajeto, mas nada nela era igual. A cada curva, a cada posto de gasolina, a cada farol distante, eu percebia que algo em mim também estava diferente. O tipo de diferença que não se desfaz com o tempo. O tipo de diferença que se torna parte da pessoa. Um tipo de cicatriz emocional que não dói, mas molda. Que não corta, mas transforma. Foi então que percebi algo no horizonte. Luz ligeiramente mais forte. O céu ganhando tons azulados. E no instante em que a primeira faixa tênue do amanhecer apareceu, senti um arrepio suave no braço. Não era frio. Era reconhecimento. Como se aquela aurora fosse de alguma forma o último gesto dela. Uma despedida definitiva. Uma confirmação silenciosa de que estava realmente livre. Dirigi por mais alguns quilômetros até encontrar um acostamento seguro. Encostei o carro, desliguei o motor e fiquei ali, em silêncio, observando a linha tênue de luz no céu. Por alguns minutos não fiz nada. Não pensei em nada.
Apenas respirei. E foi então que senti um impulso leve, uma necessidade repentina. Peguei o caderno, abri na última página, toquei a frase escrita por ela: agora posso ir. E sem saber porquê, peguei a caneta que estava no porta-luvas e escrevi embaixo: eu vi, eu lembro, eu não vou esquecer. A frase saiu sozinha, como se fosse a única resposta possível. Imediata, instintiva, verdadeira. Fechei o caderno, respirei fundo e encostei a cabeça no encosto do banco. O céu continuava clareando, e foi nesse momento que percebi que nunca mais passaria por aquela estrada sem lembrar dela. Não com medo, mas com respeito. Com a consciência de que, em algum ponto dessa rodovia esquecida, uma vida terminou sozinha e ficou presa no tempo até alguém finalmente olhar de verdade. Eu olhei, eu vi, eu senti, e isso mudou tudo. Depois de alguns minutos, liguei o carro novamente. A estrada estava vazia, iluminada por um início tímido de dia. O retrovisor quebrado continuava pendurado, balançando levemente, mas sem nenhum traço dela. Era apenas vidro, sem alma, sem sombra, sem peso. Engatei a marcha e segui adiante. Conforme a estrada corria sob meus pneus, percebi que não estava fugindo daquela madrugada. Pelo contrário, estava levando a história comigo. Não como fardo, mas como memória. Uma memória que merecia ser contada, não esquecida. Porque ela não era um fantasma, não era um mistério da estrada, não era um aviso ou uma lenda urbana. Ela era uma pessoa. Uma jovem que tentou voltar para casa, tentou pedir ajuda, tentou sobreviver e falhou. Não por culpa própria, mas porque ninguém olhou, ninguém parou, até agora. Conforme o sol começou a nascer completamente, percebi algo no retrovisor quebrado. Não uma figura, não uma sombra, mas uma linha fina de luz atravessando o vidro rachado. Como se o amanhecer estivesse entrando pelas rachaduras que antes prendiam ela. Como se o mundo estivesse dizendo: acabou. Passei a mão no retrovisor e sorri de leve. Vá com Deus, murmurei. O vento soprou suavemente e a estrada, finalmente livre da presença dela, parecia respirar também. Continuei dirigindo até a cidade mais próxima. Estacionei em uma padaria, comprei um café forte e me sentei sozinho em uma mesa afastada. O ritual mais simples do mundo, café quente em silêncio, parecia totalmente diferente. Era como se eu tivesse renascido naquela madrugada, como se tivesse atravessado uma fronteira invisível entre a vida comum e algo que ninguém jamais entenderia por completo. Olhei pela janela. O movimento normal da cidade começava. Pessoas indo e vindo, carros passando, luzes sendo acesas, o mundo seguindo. E lá estava eu, tentando processar algo que o mundo jamais acreditaria. Peguei o caderno. Pensei em abrir, mas não abri. Não por medo, mas porque eu já sabia o que estava ali. E o que estava ali era suficiente. Fechei os olhos por alguns segundos e deixei que a lembrança dela passasse por mim uma última vez. Não a lembrança da morte, mas a lembrança do sorriso final. Pequeno, triste, livre. Quando abri os olhos novamente, senti que algo dentro de mim se alinhava. Um propósito, uma certeza. Eu precisava contar essa história. Não por mim, não por ela, mas porque histórias assim não podem morrer no silêncio. Ela merecia ser lembrada, pelo que sofreu, pelo que lutou, pelo que tentou, pelo que não teve e por aquilo que finalmente alcançou naquela noite. Paz. Terminei o café devagar, fechei o caderno, levantei da mesa. Ao sair da padaria, antes de entrar no carro, olhei para o céu já azul e disse em voz baixa: obrigado por confiar em mim. Não houve vento, não houve sinal, não houve resposta, mas eu senti. Não como presença, não como voz, não como visão. Senti apenas gratidão, não dela para mim, mas minha para ela. Entrei no carro, liguei o motor,
Ajustei o retrovisor quebrado pela última vez e parti. A estrada estava livre e ela também. Se esse relato te prendeu até aqui, deixa o like. Isso ajuda muito o canal. E se você ainda não é inscrito, se inscreve agora. Tem muito mais histórias reais como essa vindo. Comenta aqui embaixo o que você faria no meu lugar e compartilha o vídeo com alguém que gosta desse tipo de relato. A gente se vê no próximo